O teu, abrir já. Bom, boa noite a todos. Convido a companheira Kátia Fávaro, diretora de protocolo, para anunciar a mesa virtual dos trabalhos dessa noite. Kátia, por favor. Boa noite, presidente Jorge Micho, sua companheira primeira-dama, Sueli Micho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Na tribuna, Kátia Fávaro, associada representativa deste clube, classificação de imóveis e administração. No atual ano rotário, membro da equipe de protocolo, vice-presidente do CER, Centro de Estudos Rotários, e coordenadora indicada das Casas da Amizade para o período 2022-2023, inicialmente para fazer a apresentação da mesa presidencial. Ao centro, presidente deste clube, período 2020-2021, companheiro Jorge Barbosa Micho. À sua direita, associado representativo do Rotary Club Rio de Janeiro, Tijuca, companheiro Joper Padrão do Espírito Santo, que hoje nos brindará com a palestra sobre o tema Histórias e Realizações do Rotary. À esquerda do presidente Micho, presidente deste clube, período 2016-17, no atual período, membro da equipe de secretaria deste clube e governadora assistente, companheira Penha Maria Ferreira da Silva. À direita do companheiro Joper, presidente eleito deste clube para o período 2021-2022, companheiro Antônio Gáudio. À esquerda da companheira Penha, associada representativa deste clube no atual período, membro da equipe de protocolo deste clube, companheira Juliana Chagas Fávaro. Eu peço uma saudação à mesa presidencial. Presidente Micho. Muito obrigado, Cátia. Muito obrigado, nosso diretor de protocolo. Eu gostaria de convidar, antes de mais nada, antes do convite, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizendo que o Rotary Clube Novo Iguaçu, há pouco mesmo, uns minutos atrás, nós falamos, nós somos o segundo clube do distrito, nós nos sentimos amplamente confortados e reconfortados por ter todos vocês nessa palestra da data de hoje, que para nós é uma palestra muito importante, que é um dos rotarianos mais importantes do nosso distrito e talvez de todos os distritos do nosso Brasil afora. Então, nós vamos ter o nosso Joper Padrão. Então, eu agradeço a todos a presença. E eu gostaria agora, nesse momento, de convidar para secretariar o nosso governador indicado 22-23, Luiz Carlos Fávaro, para apresentar o currículo do nosso palestrante e também apresentar o tema da palestra do nosso palestrante da noite. Luiz Carlos Fávaro, por favor. O hino, já. Peraí, eu esqueci do hino. Cátia, esqueci do hino. Até pulei o hino. Foi essa chuva que eu peguei aqui hoje. Vamos lá. Vamos ouvir o nosso... Eu estou tão ansioso para começar logo. Ainda bem que tem um assistente boi do lado. Obrigada, em cima. Tem um assistente boi. É assistente aqui. Ó. Então, bom, já dei a mensagem de boa vida, eu pulei tudo, mas vou voltar. Eu vou dar um replay aí, todo mundo vai ficar imaginando que não aconteceu nada disso, e que o presidente vai fazer tudo de novo aqui. Já dei as mensagens de boa vida, então agora peço a todos, antes de mais nada, gostaria que ouvíssemos o nosso hino brasileiro, e logo a seguir nós vamos saudar a nossa bandeira brasileira. Ipirangas marchem plácidas e povo cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Senhor Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Eis o Senhor, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, salve, salve, Brasil.
Sì, giusto intenso hai un limite, già muoio di speranza vera, sì. Sì, è un famoso céu de sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, sveglia sforzi impavido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil escuras, minha pátria amada, dos filhos desses homens presente, pátria amada Brasil. Gostaria de pedir à companheira Sueli, como é de praxe aqui nas nossas reuniões, que nós possamos, aliás, mais agora ainda com esse recrudescimento dessa doença, que tem ceifado tantas vidas no nosso país, no mundo afora. Gostaria que a Sueli fizesse a leitura da oração do período, e logo a seguir nós vamos, sim, pedir a todos que, sob o lema, o Rotary abre a oportunidade, passemos a nossa reunião. Vamos lá, Sueli. Boa noite, companheiros e companheiras do Rotary Clube de Nova Iguaçu. Oração do período. Senhor Deus de todos os mundos, vivemos num tempo em que as aparências se diluíram na procura de uma verdade e de uma fé suprema. Eis que rogamos a Ti, Senhor, para que possamos nos reforçar a cada dia com a Sua energia criadora, não importando a denominação de quem és, e sim a certeza de que Tu és. Pedimos misericórdia pelas nossas populações, pela nossa saúde, por nossos empregos, pelas nossas famílias, pela paz e, acima de tudo, pelo entendimento entre as nações. Que essa comunhão, que por ora denominamos egrégora, se fortaleça a cada dia em nossas reuniões, nos trazendo o entendimento necessário para que possamos abrir oportunidades para todos. Que assim seja. Obrigado, Sueli. Bom, agora sim, nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro, governador 22-23, Luiz Carlos Fava, para que ele possa fazer a apresentação do nosso palestrante e naturalmente, também, o seu tema. Fava. Obrigado, presidente Micho. Boa noite a todos. É uma honra para mim fazer essa apresentação do governador Jopper, que nos brindará hoje com o tema Histórias e Realizações do Rotary. Nosso querido Jopper, padrão do Espírito Santo. Ao qual eu passo a fazer a leitura aqui de um currículo extremamente reduzido, né? O currículo do Jopper é vastíssimo. Graduado em Economia e Finanças e Ciências Contábeis, MBA em Gestão de Negócios, pós-graduado em Gestão Estratégica e Estudos de Planejamento Estratégico, sócio da CEL Consultoria Empresarial, Upgrade, realiza palestras motivacionais sobre temas técnicos, tem trabalhos publicados, ministra cursos de extensão em educação ambiental, desenvolveu o método Liderança Multidimensional, a Atitude Transformadora, autor de Construindo o Futuro, Novas Gerações na Trilha da Responsabilidade Social, Ética, Uma Caminhada Sem Limite de Chegada, e Clubes de Serviços, Núcleos de Possibilidades. Dirigiu a Prece, Previdência Complementar, e a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Voluntário em organizações associativas, como a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, associado representativo do Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca, na classificação Planejamento Estratégico Consultoria,
foi seu presidente, foi governador do distrito, do então Distrito 4.570, hoje 4.571, no período 2001-2002, de Rotary International, acadêmico nas academias de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, a SERJ, na Nacional de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, Academia Nacional de Economia, ANE, Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL, e Academia Rotária de Letras, ABROL, cidade do Rio de Janeiro, eleito seu presidente para o período 2020-2022. Esse é o resumidíssimo currículo do nosso palestrante da noite. Presidente, pode fazer o convite aí ao nosso palestrante. Muito obrigado, companheiro Fábio, governador Fábio. Então, agora, nesse momento, nós vamos convidar o nosso companheiro ocupado do Espírito Santo, que dará a palestra sob o título História e Realizações do Rotary. Governador, a palavra é toda sua. Presidente Jorge Micho e sua esposa Sueli, estão me ouvindo bem? Sim. Eu lhe peço a gentileza de me fazer co-anfitrião na reunião, por favor, para poder projetar as imagens. Já está feito. Ok, eu quero, de início, agradecer ao companheiro Fávaro pela apresentação e, cumprimentando, em nome do companheiro Fávaro, todos os governadores presentes nesta reunião, me dirijo aos presidentes aqui também presentes, na sua figura, companheiro Jorge Micho, e de minha futura presidente, companheira Maria Isaura, que está nos prestigiando nesta reunião. Eu quero iniciar, presidente, lhe dizendo que esses últimos dias eu tive duas oportunidades inacreditáveis, uma delas oferecida por este convite seu, que me foi trazido pela companheira Penha Maria. Sim. Falar sobre histórias e realizações de Rotary é, para mim, uma provocação muito interessante, porque, dizia eu ainda há pouco ao companheiro Tasso, me permitiu testar as informações que a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro está disponibilizando através de seu site. Então, este conjunto de informações que nós vamos trazer, eles são fruto exatamente da colheita de informações do site da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, e eles podem, por exemplo, se tiver a oportunidade de falar para qualquer outro clube, em qualquer outro estado, serem adaptados para fazer com que as histórias e realizações sejam customizadas de acordo com cada clube ou cada região em que nós estivermos apresentando. Isso é positivo, porque pode significar que os clubes têm à sua disposição uma fonte de informações que pode permitir trabalhar histórias e realizações do Rotary no nosso país. A segunda oportunidade que estou tendo, essa ainda não concluída, diz respeito ao convite que recebi do comandante do 1º Batalhão da Polícia do Exército. Aqui na Tijuca, nós sediamos o 1º Batalhão da Polícia do Exército, que foi criado na Itália, no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, pelo Marechal Zenóbio da Costa. E este batalhão recebe, portanto, seu nome, Batalhão Zenóbio da Costa. E é, para o Exército Brasileiro, um batalhão que tem um significado todo especial, dado essa sua origem. O comandante do batalhão, Coronel Pacheco, me recebeu a semana passada, ele é recém-empossado comandante, e me disse com essas palavras, é uma pessoa muito interessante, muito comunicativa. Estivemos por 2h30 falando sobre Rotary e EPE, e num dado momento ele disse para mim: Joper, eu conheço muito pouco sobre Rotary e quase nada sobre clube de serviço. E eu não vou perder meu tempo indo ao Google pesquisar. Então eu queria convidá-lo para você nos dar uma aula, para mim e para os meus comandados, para os meus oficiais aqui da unidade, explicando para nós o que é clube de serviços e falando sobre o que seja o Rotary. E isto, companheiro Jorge Micho, tem sido para mim uma oportunidade incrível de pesquisar para responder a primeira pergunta dele, serviços, que, aliás, é o tema de meu livro, o último livro, e que aí a companheira Kátia fala, desde já eu anuncio, vai ser um dos prêmios no final sorteados, o livro Clube de Serviços, Núcleos de Possibilidades. Falando sobre histórias e realizações do Rotary, nós vamos iniciar
e eu faço questão de, a partir desta reunião, a reunião passada, com a Rotary de Contagem foi quando pela primeira vez assim fiz, assumindo o presidente Jorge a responsabilidade pelos conceitos que vou exprimir nesta conversa com os meus companheiros que estão nessa sala. Então, não só gravo em som, no vídeo que vai ser gravado, acredito que seja, desta conversa, a minha autorização para o uso de imagem, quanto assumo de público, na minha fala e neste slide, a responsabilidade pelos conceitos que vou expressar. Começo citando São Francisco de Sales. Este religioso nos dizia: saiba quem és e trate de bem. Uma frase simples que apresenta uma profunda filosofia. Saiba quem és. Então, quanto melhor quem somos enquanto rotarianos, melhor vamos sê-lo. Porque, sabendo quem somos, vamos tratar de sê-lo bem. O tema diz respeito a histórias e realizações. Isso nos remete a tentar entender melhor o que seja história. Na Academia Rotária de Letras, nós temos falado muito sobre isso, sobre como nós podemos fazer com que memória e história sejam colocados à disposição da sociedade. Aqui na Academia da cidade do Rio de Janeiro, eu com mais 32 acadêmicos, nós temos procurado, e a companheira Isaura é uma dessas acadêmicas, nós temos procurado fazer aquilo que nós chamamos de produção de saber. Produzir saber, produzir conhecimento, é, na nossa visão, uma das responsabilidades de uma academia. E colocar esse conhecimento, esse saber, à disposição da sociedade. E é isso que nós temos feito no site da Abrol Rio e que vamos passar a fazer da próxima terça-feira no canal do YouTube que estamos inaugurando, com a palestra do nosso acadêmico André Cruz, que vai nos falar pela primeira vez sobre o que é o Rotary, o que é um desembargador federal ser rotariano e o que é um acadêmico sentar numa cadeira cujo patrono foi um ex-presidente da República e presidente de um clube de Rotary. Para nós fazermos essa colocação do saber à disposição da sociedade, nós precisamos diferenciar alguns conceitos. Um deles é o conceito da história. História é aquilo que estuda a vida do homem através do tempo. O que pensaram, o que expressaram, o que fizeram. Pensamentos, palavras e ações. O que pensaram, pensamentos. O que expressaram, falaram, o que fizeram. Se nós pensarmos sobre esses três conceitos, nós vamos chegar à introdução da prova quádrupla, do que pensamos, do que falamos, do que fazemos. A história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana como um agente da transformação da sociedade, do mundo. E o Rotary nos propõe hoje isso, que nós sejamos agentes da transformação a partir de nós mesmos, de nossa comunidade e do mundo como um todo. Conhecer e estudar a história nos ajuda a compreender o que podemos ser e o que podemos fazer. As informações do passado de pouco servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e interpretadas. Portanto, companheiras e companheiros, esse é o propósito desta rápida locução. Nós podemos conhecer um pouco da nossa história para podermos recriar essa história, questioná-la, compreendê-la, interpretá-la e sermos os agentes da transformação da sociedade. Nossa história começa em 1905 e aqui está uma foto histórica com o nosso fundador ao centro, sentado, e os seus companheiros que formavam, então, o Rotary Club de Chicago. A primeira unidade de Rotary em todo o mundo e em toda a nossa história, 1905. Já viramos o centenário. E Rotary diz com muita propriedade, para nós não usarmos o espelho retrovisor, mas sim olharmos para o futuro. Portanto, nós, uma organização centenária, estamos voltados nesse momento ao nosso segundo século, na convicção de que, embora alguns como eu não estarão nesta encarnação vivos para vivenciar o momento do segundo século,
Saber que nós estamos a cada dia nesta reunião do Rotary Club de Nova Iguaçu, um clube de tradição, um clube de grandes feitos, estaremos construindo este futuro e vai nos levar, sem dúvida, à celebração de nosso segundo século. Uma das primeiras obras que tivemos, projeto humanitário, foi exatamente o desse Public Comfort Station. Essas duas fotos nos mostram à esquerda a praça de Chicago, onde este sanitário foi erguido, e à direita o dito cujo sanitário. Este trabalho, feito, portanto, com 2 anos de atividade incipiente do Rotary Club de Chicago, ele nos remete a entender de que nós começamos os nossos projetos humanitários com esta. Isto é fato. Nós vamos ver que é um sanitário masculino, porque aqui está dito, é um sanitário para homens. O que representa dizer que Chicago, Estados Unidos, 1905, onde campeava a corrupção, onde campeavam os problemas que iam gestar o crack da Bolsa de Nova York de 1930, cidade onde efervescia, que vivenciava com grande dinâmica aquilo que viria a ser, poucos anos depois, a Primeira Grande Guerra Mundial, era uma cultura, era uma sociedade machista, uma sociedade de homens. Isso explica por que Rotary, por exemplo, só foi admitir a mulher muitas décadas depois. Mas há quem olhe para esta construção desse sanitário dizendo o seguinte: os rotarianos foram bondosos, fizeram uma obra de benemerência para a sociedade. É uma visão que pode ser correta de acordo com as pessoas que a desenvolvem. Eu, que sou um rotariano, que vejo o Rotary como uma entidade desenvolvimentista e não assistencialista, a companheira Zenilda foi presidente padrão, portanto, do Rotary Pavuna, quando fui governador. E ela sabe que meu discurso, desde antes de assumir a governadoria, sempre foi essa. Fazer a benemerência, nós podemos fazer numa igreja, podemos fazer individualmente, podemos fazer de várias formas. Doar uma cadeira de rodas, fazer o bem para algum necessitado. Para isso, eu não preciso de uma organização como o Rotary. Eu posso fazer até individualmente, se tiver recursos. Mas para desenvolver a sociedade, sozinho eu não consigo fazê-lo. E, portanto, minha pregação sempre foi: vejo o Rotary como uma organização desenvolvimentista, mais que assistencialista, sem desprezar o papel assistencialista que eventualmente tenhamos. Por que estou fazendo esta análise histórica do sanitário de 1907? Porque, na minha visão, os rotarianos perceberam o seguinte: neste grande centro de negócios, não tendo condições sanitárias das pessoas fazerem suas necessidades básicas, nós vamos diminuir o ritmo de desenvolvimento dos negócios. Se nós doarmos um sanitário gratuito para esta comunidade, nós vamos aumentar o fluxo do trânsito das pessoas e aumentar o fluxo de negócios. Portanto, na minha interpretação, o sanitário público é uma grande visão de marketing para que os rotarianos de então melhorassem o fluxo de pessoas na principal praça de Chicago e, com isso, melhorassem o ambiente de negócios daquela grande cidade norte-americana. A nossa expansão é uma expansão rápida, e é uma expansão rápida não porque Rotary tivesse charme, mas é porque era o ideal. O Poeres conseguia traduzir esse ideal com muita facilidade. E aí, de 1905 até cerca de 1923, e aí nós paramos aqui nesse slide para não fazer uma malha que seria impossível de ser interpretada, portanto, desde Chicago até Rio de Janeiro, nós vamos ver que essa expansão foi muito rápida. Ela parte de Chicago, Estados Unidos, para o Canadá, e do Canadá para o resto do mundo, chegando inclusive ao Brasil em 1923, sendo o nosso país o primeiro dentre todos os países de língua portuguesa de todo o mundo. Quando ocorreu recentemente a fusão dos distritos 4.570 com o distrito 4.600, o que para nós foi um ganho excepcional, nós estamos, eu particularmente, desde que essa notícia foi anunciada, muito feliz com ela e muito grato aos companheiros que me acolhem hoje nesse novo distrito pujante, de grande valor.
Eu costumava dizer, na época que nós estávamos no período de transição, com os governadores que fizeram parte do grupo de transição, de que nós estávamos felizes por estarmos nos fundindo 2 grandes distritos. E que esses 2 grandes distritos ganhariam de presente algo que teria um valor histórico inestimável, que é o fato deste distrito passar a ser aquele que detém o clube mais antigo dentre todos os clubes de língua portuguesa em todo o mundo. Qualquer que seja o distrito que acolha o Rotary do Rio de Janeiro, leva como bônus este valor histórico. É o distrito mais antigo de língua portuguesa em todo o mundo. Foi assim que me apresentei no treinamento, quando, com mais 37 brasileiros, governadores da Águias Reais, até então chamados assim, quando o companheiro Joper, levante-se e se apresente. Eu disse: Joper Padrão, associado do Rotary da Tijuca, governador eleito do distrito mais antigo de língua portuguesa de todo o mundo. À época, o distrito 4.570. Falando sobre a evolução corporativa de Rotary, nós vamos ver que foi muito rápida essa evolução corporativa. Em 1905, a denominação era Rotary Club de Chicago. Em 1911, transforma-se em Associação Nacional de Rotary Clubes, porque já não era só um clube em Chicago, mas clubes criados nos Estados Unidos. Em 1912, ela evolui para a Associação Internacional de Rotary Clubes, isto porque já tinha atingido o Canadá. E em 1922, assume a sua personalidade, a sua persona corporativa, como Rotary International. A evolução de nossas marcas nos fazem entender um pouco melhor como nós surgimos e o que somos. Se nós observarmos a primeira de nossas marcas, é uma roda de carroça, 1905. Explica-se. Eram 4 fundadores. Um deles, um advogado. Não era um advogado ilustre. Poés não era um advogado de renome em Chicago. Era um advogado bem conceituado, porém não era o advogado, era um advogado em Chicago. Consigo um engenheiro de Minas, um vendedor de carvão, um alfaiate. Como é que nós interpretamos esses 4 homens? O advogado era uma pessoa necessária àquela sociedade. O engenheiro de Minas era o cara que sabia gerar energia. E a energia era gerada através do carvão. Aí entra o vendedor de carvão. E, por último, o que vestia as pessoas que faziam aquela sociedade ter a dinâmica que tinha, o alfaiate. Porque nós não tínhamos as lojas que temos hoje para chegar, experimentar uma roupa e vesti-la. O alfaiate vestia essas personalidades. Nós surgimos na época em que uma roda de carroça nos representava. 4 homens, reuniões semanais cada vez num local, por isso Rotary, e vida que segue. É interessante quando nós insistimos em dizer o seguinte: nós temos uma roda denteada. Há quem diga assim, tem uma roda dentada, eu não consigo ver uma roda com dentes. Segundo, uma roda denteada. E eu fico me perguntando por quê. Porque na última de nossas apresentações de nossa logomarca, nós vamos ver que aqui no meio, no eixo dela, tem um pequeno buraco, tem uma pequena cavidade. Nós não precisamos ser engenheiros para entender que essa cavidade é quem faz a característica de uma engrenagem. Se não tiver essa cavidade, o eixo roda e a roda roda livres um do outro. Com esta cavidade, a roda trava a engrenagem e faz a engrenagem girar. Então, eu, por exemplo, não me refiro a esta marca dizendo nem roda dentada, nem roda denteada. Eu digo assim, a engrenagem que caracteriza o Rotary. Isto porque esta evolução nos mostra como nós saímos da fase rural para a era industrial, para a era da sociedade industrializada. E por isso a engrenagem nos representa. Só que esta sociedade está evoluindo. E nós hoje não estamos mais na época da Revolução Industrial, mas sim na Revolução do Saber, na Revolução do Conhecimento, não é nem da tecnologia, é de conhecimento, desenvolvimento do conhecimento e detenção do conhecimento.
Portanto, nossa marca apresentada hoje como Rotary, a marca que nos caracteriza, ela traz consigo esta representação da engrenagem, que ela predomina, e nós evoluímos bastante, deixando de nos apresentar à sociedade como Rotary International e nos apresentando tão somente como Rotary. E deixando também de usar para nossos vários projetos marcas que lhes eram particulares, passando a fazer com que todos esses projetos tenham a identidade deles vinculadas à principal identidade. Qual é essa principal identidade? A engrenagem que nos caracteriza com o título de Rotary a seu lado. Em 1922, e nós estamos falando sobre histórias, rotarianos dos Estados Unidos organizaram um concurso. Daí, minha querida Kátia Fávaro, eu tive que brincar contigo no início dessa reunião, dizer, vamos fazer um sorteio no final. Não era um filme, não, mas nós vamos reproduzir aquilo que aconteceu com Rota de Nova York. Isso porque, em 22, os rotarianos fizeram esse concurso, dizendo que aquele que ganhasse iria ganhar um presente do perdedor. E este presente foi dado como um sino de um navio, HMS Victory, que foi do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. A partir daí, o sino passou a ser incorporado na cultura de Rotary e usado nas nossas reuniões para representar como os navios ordem, disciplina e tempo para controlar as reuniões semanais. Na verdade, eu, enquanto presidente de meu clube, eu usava o sino quando tinha muita confusão de fala, né? Quando, eventualmente, as pessoas começavam a cochichar umas com as outras e a soma dos cochichos começava a atrapalhar a dinâmica da reunião, eu sutilmente batia o sino e, com isso, as pessoas olhavam para mim, diminuía o volume de vozes e a reunião tinha a sua dinâmica com o seu transcurso normal. Assim é o sino conosco hoje. E o sino é um dos raros símbolos que nós temos em todos os clubes de Rotary em todo o mundo. Por que eu digo um dos raros símbolos? Nós, brasileiros, adotamos como símbolos de Rotary a bandeira do Brasil e a bandeira do Rotary. Eu já estive em Rotary clubes fora do Brasil, onde num deles, de Rotary Club Madrid Porta de Ferro, as mesas eram todas redondas, o presidente entra, eram só homens, eu estive com minha esposa lá, ela era a única mulher presente nesta reunião. O presidente entra, muito simpático, aliás, todos os presidentes são simpáticos, não é isso, Jorge? Então, todos somos. E ele senta-se numa das mesas redondas, ele olha para uma mesa, senta, no seu bolso esquerdo ele tira o sinozinho, pequenininho, aquele sino que nós damos aqui ao ex-presidente, e do seu bolso direito ele tira a bandeirinha do Rotary. E aí ele coloca isso na frente dele. Aquilo simbolizou, aqui está o presidente, o pequeno sino e a bandeirinha do Rotary. Não tinha a bandeira da Espanha. Portanto, essa prática de ter a bandeira do país incorporada em nossas reuniões não é uma prática necessariamente internacional. O nosso símbolo internacional aqui está, o sino com uma rede, o sino com aquele instrumento que faz com que ele emita seu som. E, eventualmente, a bandeira do Rotary para simbolizar a bandeira da organização. Em 1923, é fundado pelo Rotary Club de Montevidéu. Na verdade, essa fundação ocorreu em 1923, mas ela se inicia na década anterior, 1911, 1916. Este clube do Rio de Janeiro ele foi criado 2 vezes. A primeira vez criado, a documentação enviada para o Rotary International foi devolvida dizendo não aceitamos, porque o rol de rotarianos era, na sua grande maioria, cidadãos estrangeiros, não eram brasileiros. Então, a documentação é devolvida para que a composição do quadro associativo fosse predominantemente de cidadãos do país onde o clube estava sendo instalado, portanto, de brasileiros. E, em 1923, ele é fundado no então Distrito Federal. Como nós estamos falando de história, vejam, amigos e amigas, um dado histórico importante. O primeiro clube em língua portuguesa em todo o mundo teve como seu primeiro presidente um senador da República. Porque este cidadão simpático que aí está, é o companheiro João Tomé de Saboia e Silva, que tinha sido, em 1916 a 1920, governador do estado do Ceará,
vindo para o Rio de Janeiro, eleito senador da República entre 1920 e 1930, em 1923, presidiu pela primeira vez a primeira reunião do Rotary Club do Rio de Janeiro. É fantástico isso, não é não? A gente olhar para a nossa história e dizer assim, poxa, o primeiro clube de Rotary em todos os países de língua portuguesa foi presidido por um senador da República de seu país. Uma homenagem aqui à nossa companheira de Porto Alegre. Depois do Rio de Janeiro, rapidamente criou-se o Rotary Clube de São Paulo, em 1924, e em seguida, em 1927, 3 clubes, Santos, Belo Horizonte e Juiz de Fora, portanto, os mineiros entraram logo nos 4 primeiros clubes com 2, sendo que Juiz de Fora, e a gente brinca muito aqui no Rio de Janeiro com isso, eu não sei se todos conhecem essa história, a gente carinhosamente diz que o Juiz de Forense, como é chamado da Canassi, é a carioca do Brejo. Isso porque Juiz de Fora, durante muitos anos, é uma cidade de Minas Gerais, próxima do estado do Rio de Janeiro, que não tinha rodovia ligando a Belo Horizonte. Então, o povo de Juiz de Fora se comunicava com a capital da República, que era a cidade do Rio de Janeiro. E como era uma região de brejo, nós chamávamos o povo de lá de cariocas do Brejo. E, curiosamente, essa denominação não é uma denominação pejorativa. O Juiz de Forense gosta e admira ser chamado carioca do Brejo, até hoje. Juiz de Fora ganhou a sua rodovia que liga a Belo Horizonte, mas eles têm uma relação muito forte com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Depois desses 4 clubes, né, Rio de Janeiro, Santos, Belo Horizonte e Juiz de Fora, seguiu-se Niterói, Petrópolis, Campos, Porto Alegre, aí, governadora, Pelotas e Rio Grande. Portanto, Belo Horizonte, no início da história, Minas Gerais, contribui com a criação de 2 clubes e, em seguida, os gaúchos com 3 clubes, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em 1928, na Convenção de Minneapolis, cria-se a Fundação Rotária, oficialmente, e forma-se o seu primeiro Conselho de Curadores. Companheiro Fávaro, se nós fôssemos fazer uma revisão da história do Rotary, isso leva muito tempo. Então, o que nós estamos fazendo nesta conversa, para que ela seja, como convém, uma conversa sintética, é fazer um passeio por alguns dos principais pontos. E, portanto, nós não estamos entrando aqui como foram os antecedentes da Fundação Rotária, a criação do fundo, o momento em que, supostamente, não existe uma documentação que nos dê a fiança de que Poerres teria dito. Mas reza a lenda de que Poerres, ao vir ao seu leito de morte, teria dito: não me mandem flores, façam contribuições para a Fundação Rotária. Que até esse instante era um fundo inexpressivo, era um fundo sem capilarização, sem dotações específicas. E a partir da morte de Poerres, com a determinação dos rotarianos de seguirem isto que reza a lenda, ganhou a dimensão que hoje empresta à Fundação Rotária ser um dos principais bancos de fomento de projetos humanitários do mundo. Vejam que o início dessas datas ele tem uma certa cronologia. E aí nós vamos então a 1929, quando surge na Dinamarca o Programa de Intercâmbio de Jovens. Este programa de intercâmbio de jovens, que agora, impiedosamente, por conta da pandemia, está sofrendo um recesso pela segunda vez em sua história, ele só teve 2 momentos de recesso. Na Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, e agora na pandemia de 2020. Fora isso, ele nasce na Dinamarca em 1929. Em 1958, os Rotary Clubs são encorajados por Rotary International a avançar nesse programa, e um pouco antes da pandemia, nós tínhamos 82 países envolvidos, com mais de 9.000 jovens dos vários continentes circulando pelo mundo, sob a chancela de Rotary, dos Rotary Clubs e de rotarianos. Meu clube é um clube que tradicionalmente o Rotary da Tijuca teve intercambiados, especialmente com a Dinamarca. Eu fui e ainda sou conselheiro desses jovens enquanto brasileiros que vão para o exterior, outbound, e os jovens que vêm do exterior para o nosso clube inbound.
Em 1962 surge o Interact, na Flórida, em Melbourne. Em 1968, na Carolina do Norte, o Rotaract. Nós aqui estamos apresentando os números oficiais hoje de clubes e de companheiros rotaractianos e interactianos no mundo e no Brasil. Observem que, se esses dados estiverem corretos, eu escolhi ontem no site do RIBO, nós temos apenas 4% do contingente de todo o mundo. Em algumas palestras que tenho feito, e uma delas é sobre mitos e realidade, e essa palestra suscita emoções, porque eu procuro fazer com que as pessoas saibam a verdade de Rotary, não trabalhem em cima de falsas verdades. Quando nós observamos o número de rotarianos, o número de clubes de Rotary, o número de rotaractianos e interactianos e de clubes diante do mundo, nós vamos entender por que nós só tivemos 3 brasileiros presidentes do Rotary International e o quanto será difícil e raro que nós venhamos a ter a curto prazo um novo presidente. Porque nós decrescemos em números de clubes, decrescemos em número de rotarianos, enquanto outros países cresceram, como, por exemplo, Índia, Rússia e agora a China. Então, isso faz com que a nossa representatividade mundial seja diferente daquela que já foi no passado. Eu fui governador com 37 governadores e o companheiro Cláudio Zinger vai ser governador com mais 32, se eu não me engano, e provavelmente o companheiro Fávaro será governador com menos de 30, porque o redistritamento que aconteceu recentemente, ou distritamento, como o Rotary chama, tende a ter uma nova onda, tende a ter uma nova fase de distritamento. Em 71 surge o RILA, ou RAILA, como nós queiramos, que é o Prêmio Rotary para a Juventude. Em 95, 96, o recém-falecido nosso presidente argentino, o único argentino presidente de Rotary International, se nós formos ver a quantidade de rotarianos, clubes e tudo mais na Argentina, a gente vai entender porque que ele foi o único. Lança o lema Criação de Novas Gerações, ele cria o Clube de Novas Gerações. Em 1996, o companheiro Samir, meu companheiro de turma, Águia Real, cria o primeiro Rota Kids do mundo. E Samir e o Rotary Clube da Saúde é quem defende todos os conselhos de legislação a criação de Rota Kids, que não é aceito no Conselho de Legislação por força da presença dos governadores estadunidenses, que nos Estados Unidos tem a prática de manter clubes de escoteiros. Então, os governadores estadunidenses entendem que criar Rota Kids significa concorrer com a criação de clubes de escoteiros, e como lá os clubes de escoteiros são fortemente patrocinados por Rotary Clubes, eles criam os obstáculos para que essa proposta não seja aceita. E em 2010, falando sobre Conselho de Legislação e sobre Juventude, é criada nesse Conselho a Avenida das Novas Gerações. Voltando no tempo, a 1932, nós vamos ver que um rotariano, ao assumir a direção de uma empresa falida, a Clube Aluminium Company, ao tentar salvá-la da falência, e consegue, na minha interpretação, estudando a história do companheiro Herbert, eu entendo que, num dado momento, foi dada a ele uma missão impossível para desmoralizá-lo, que era tirar essa empresa da falência. Era uma empresa que fabricava panelas de alumínio e dizia que vendia uma coisa e entregava outra. E era uma empresa que a desmoralização no mercado era total e absoluta. Ele consegue tirar essa empresa da falência em rápido espaço de tempo, usando aquilo que alguns chamam das 3 peneiras de Sócrates, que, na verdade, é isso que é. Não sei se isso foi Sócrates mesmo ou não, mas existe uma fábula, reza a lenda, que Sócrates teria criado 3 peneiras. E Herbert cria um 4º ponto dessas 3 peneiras, portanto, ele pega essa inspiração e transforma isso num acordo com seus empregados. E este acordo com seus empregados, esse pacto que ele faz com os empregados, ele faz com o mercado. E, ao fazer com o mercado, ele tira a empresa da falência porque ele passa a dizer ao mercado que ele vende aquilo que ele produz. E ele passa a melhorar a qualidade daquilo que ele produz para melhorar a quantidade de amigos, que era a quantidade de clientes no mercado. Mais adiante, presidente de Rotary International,
ele patenteia a prova quádrupla e presenteia o Rotary International com a patente da prova quádrupla que foi desenvolvida na Clube Aluminium Company. Poer nos visitou. E aqui está uma foto histórica da visita de Poer sendo recebido pelo presidente da República, Getúlio Vargas, à esquerda. Aqui está Getúlio, aqui está Poer, os dois conversando alegremente. Surge, nesta época, a história de nós, no Rotary do Rio de Janeiro, começarmos a aplaudir a bandeira do Brasil. Se nós formos ler a lei da bandeira, a lei proíbe que se saúde a bandeira com palmas, com aplausos. Mas reza a lenda, e nós estamos buscando a documentação disso, que Virginia Lane, uma influente senhora na sociedade, quando vedete de shows, tendo um contato muito próximo do presidente da República, então Getúlio Vargas, ele que desejava fechar todos os clubes estrangeiros no Brasil, recebe desta senhora, Virginia Lane, a afirmação de que os rotarianos iam mostrar fidelidade à pátria, saudando a bandeira do Brasil em todas as suas reuniões, na abertura e no encerramento. E, fruto disso, Getúlio Vargas assume a condição de manter Rotary Lions, que tem uma prática semelhante, e, com isso, esses clubes não sofreram interrupção de atividades durante o período autoritário de Getúlio. Entendem como é que nós precisamos entender a nossa história? Porque, eventualmente, a gente pensa que todos no mundo inteiro aplaudem sua bandeira. Não, isso é fruto de um regime de exceção num país chamado Brasil e de uma habilidade muito grande para que nós pudéssemos superar a resistência do regime de exceção e pudéssemos manter nossas reuniões demonstrando o nosso civismo, não patriotismo, através da saudação à bandeira do Brasil e às bandeiras que integram a sua panóplia. À direita, Poes está com a bandeira do Brasil nesta reunião, onde ele e sua esposa, aqui está a sua senhora, Jean, estavam presentes aqui no Rio de Janeiro, no Cine Palácio. Hoje não mais existe. Em 1940 a 1941, o Brasil emplaca o seu primeiro presidente brasileiro, Armando de Arruda Pereira, associado ao Rotary Clube de São Paulo. Assim como nós tivemos no Rotary do Rio de Janeiro um senador da República presidindo pela primeira vez a primeira reunião, este companheiro, Armando de Arruda Pereira, é uma figuraça. Se nós formos ver o site da Brau Rio, ele é patrono de uma das cadeiras, tem o seu currículo lá. Esse camarada foi de tudo. Foi prefeito de São Paulo. A folha de serviços desse companheiro é inacreditável. E isto talvez prove às pessoas que me conhecem de perto por que eu dou tanto valor às nossas atividades profissionais, mais do que simbolicamente a classificação, que é uma coisa muito genérica, Joper Padrão, classificação, planejamento estratégico, consultoria, isso quer dizer muito pouco. Quem é Joper Padrão na sociedade? Quem é Armando de Arruda Pereira na sociedade? Quem foi João Tomé na sociedade? E isso é que faz com que nós sejamos os atores promotores da mudança na sociedade, os nossos papéis na sociedade. Então, por exemplo, ainda há pouco eu cogitava com a companheira governadora indicada, né, de Porto Alegre, e eu não tive a oportunidade de fazer com ela, e vou fazer ao final da reunião, o que eu costumo fazer, perguntar qual é a sua atividade profissional. E isso não quer dizer que eu esteja me miscuindo na vida pessoal dela, mas eu quero conhecer quem é o rotariano que está presente ao Rotary, mas quem é esse indivíduo na sociedade. Armando de Arruda Pereira, vale a pena ver no site da ProRio o seu currículo, teve como lema de seu período, mais clubes, mais amigos. Fávaro, como está atual esse lema, não é não? Mais clubes, mais amigos. A ideia não era menos clubes, menos amigos. Mais clubes, mais amigos. Uma ideia desenvolvimentista de Rotary. Em 1951, a revista, hoje chamada Rotary Brasil, ela dá um salto qualitativo. Como é que surge essa revista? Nos boletins do Rotary do Rio de Janeiro. Lá atrás, em 1923, o Rotary do Rio de Janeiro começa a imprimir em mimeógrafo boletins semanais das suas reuniões, dizendo o que acontecia nessas reuniões.
Esse boletim evolui. Mais adiante, ele se transforma em Rotary brasileiro e, em 1951, ele ganha a sua grande dimensão de Brasil Rotário, recentemente mudado para Rotary Brasil. Não que seja tradicionalismo, não que seja conservadorismo, mas grande parte de nós rotarianos continuamos recebendo a Rotary Brasil, dizendo que o Brasil Rotário está ótimo, cada vez melhor, porque foi o momento em que ele teve a sua grande dimensão jornalística. É um potente veículo de comunicação, mais de 55 mil tiragem mensal, e despachado para todo o Brasil, e países de língua portuguesa e autoridades. Portanto, a revista Rotary Brasil não se restringe a rotarianos. Por exemplo, todo o Congresso Brasileiro recebe a revista Rotary Brasil. Angola, Moçambique, Portugal, todos os países de língua portuguesa recebem a revista. Como nós estamos falando para o Rotary de Nova Iguaçu, nossa viagem rápida e superficial sobre a história não poderia deixar de passar por esta data importante, em 13 de junho, quando Antônio Pinheiro Guimarães Victor assume a presidência do recém-fundado Rotary Clube de Nova Iguaçu, sob a liderança do governador José Domingues. Passei a conhecer o Rotary de Nova Iguaçu nos primórdios da minha entrada em Rotary. E visitava o clube, sempre visitei. Era um clube que reunia tradicionalmente às sextas-feiras em hora de almoço. O meu clube era reunido às quartas-feiras em hora de almoço. Era possível conciliar. Convidado para algumas festas, no Dia do Trabalhador, grandes festas, passei a ver a dimensão do clube. E lá, no Rotary Clube de Nova Iguaçu, ou seja, aqui no Rotary Clube de Nova Iguaçu, passei, dentro dessa minha característica de conhecer a pessoa na sociedade que está atrás ou está à frente do rotariano, quem são essas pessoas. E o Rotary Clube de Nova Iguaçu, e não é só ele, mas ele, estamos falando porque estamos no seu ambiente, tem uma história, um quadro associativo admirável, admirável. Se nós formos ver na sociedade, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós não somos um estado de forte presença industrial. Nós, como éramos a capital federal aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós éramos uma cultura muito de empreguismo público, de serviços públicos. E, portanto, um grande industrial não era uma pessoa que a gente tinha aqui a dar com balde, porque eram raros. O Rotary de Nova Iguaçu sempre os teve. Nós temos um produto chamado Granfino, e foi no Rotary Clube de Nova Iguaçu que eu aprendi a conviver com um companheiro que era o dono, o idealizador, o chefe do clã, o que a gente queira chamar, uma figura agradabilíssima, rotariano presente a todas as suas reuniões. Era o único? Não. Aqui no Rotary do Rio de Janeiro nós tivemos um cidadão chamado Arthur Sendas, que até ser assassinado pelo seu motorista na frente da sua casa, participou de todas as reuniões do seu clube, o Rotary do Rio de Janeiro, e que criou um fenômeno aqui no Rio de Janeiro, que eram os supermercados Sendas, que tinha seu nome. Não eram muitos esses empresários. Em São Paulo são muitos, porque o elenco de homens de indústria em São Paulo é invejável e grande. Mas aqui no Rio de Janeiro, não. E nós vamos encontrar essas pessoas destacadamente no Rotary do Rio de Janeiro, destacadamente no Rotary de Nova Iguaçu. Aí, Fávaro, entra para mim uma curiosidade. Quem foi Antônio Pinheiro Guimarães Victor? Entendeu como é que funciona a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro? Quer dizer, já tem a foto dele. Opa, isso já é um ponto. Então, já tem a figura humana do sujeito. Agora, quem foi este indivíduo? E nós vimos perdendo história, porque essas pessoas não estavam registradas, por serem anteriores à internet, em sites na internet que os citem. Em 1975, o segundo brasileiro é eleito presidente de Rotary International, ele do Rotary Clube de Niterói, também uma grande figura, uma figura impecável, Ernesto Embaçaí de Mello. Ernesto Embaçaí já passa a ter, e ele é um dos primeiros, a ter um símbolo do seu lema. Seu lema, dignificar o ser humano. Seu símbolo, este que está aqui. Quando os lemas passaram a ser
únicos do presidente de Rotary International. Os governadores pararam de ter, presidentes de clubes pararam de ter, e esses lemas passam a ganhar uma imagem para que ela possa ser usada como marketing de Rotary. Na ordem cronológica, em 1984, nós vamos chegar ao Rotary Clube de Nova Iguaçu, com a criação de uma de suas obras de destaque, não a única, e eu não diria a maior, porque todas são relevantes, mas uma obra muito especial, e que para o companheiro Fávara em particular, eu sei que tem um valor muito, muito importante na sua vida, de sua esposa e de sua família. Criado em 1984 por decreto da Prefeitura, o Centro de Educação Especial POES, no bairro de Três Corações, é fruto da iniciativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu, na presidência de Claudino Afonso Esteves. Tem o companheiro Eric Carl Victor. Se eu estiver errado, por favor, depois me corrija, por favor. Se eu não me engano, da fábrica de canetas Compacto, que foi uma outra figura incrível que eu tive o prazer de sentar em mesas de reuniões do Rotary de Nova Iguaçu e lidar com este grande empresário como um companheiro em Rotary, mas sabendo que eu estava diante de um grande empresário, sendo eu um humilde executivo, um modesto executivo, e mantido pela Associação dos Rotarianos de Nova Iguaçu. Em 1990-91, entra o terceiro e último presidente brasileiro de Rotary. Eu vou passar a dizer, sabe, Adriane, como meu padrinho em Rotary, porque é como cada vez que eu falo sobre Paulo Viriato, mais afina a minha aproximação desta figura. Eu cada vez mais me identifico com ele. E amanhã mesmo estou fazendo uma reforma aqui no meu escritório residencial e eu vou estar com o documento que recebi dele, quando eu nem pensava nada que não fosse ser rotariano, quando ele me dirige uma carta depois de uma reunião aqui no Rio de Janeiro, me dizendo, cara, se prepara para ser governador do teu distrito. Eu mal sabia o que era ser presidente de clube. E ele foi a pessoa que me impulsionou a ter a visão do que seria ser um governador de distrito. E aí, para aqueles que não sabem, eu fui governador no dia, eu fui admitido em Rotary, no dia 1º de julho de um determinado ano. E eu fui eleito governador de Rotary com 5 anos de Rotary. Então, e eu fui candidato opositor, eu não fui candidato indicado pelo Colégio de Governadores, por isso eu sou favorável à candidatura opositora como uma forma de democratizar a escolha. Pelo Colégio de Governadores do meu distrito, eu jamais seria governador. Pelos clubes, eu tive 80%, 83% de voto dos clubes. E foi Paulo Viriato quem me empurrou para essa jornada. E, ao assumir a governadoria, acreditem, eu assumi no dia que completei 7 anos, que é a carência mínima pelos estatutos de Rotary para um indivíduo ser governador de um distrito. Então, eu fui uma exceção da exceção, porque eu assumi no dia que completei os 7 anos, portanto, derrubei as teses contrárias à minha eleição e procurei corresponder à expectativa dos 82% dos clubes que acreditaram que eu teria algum tipo de colaboração de valor a agregar. Paulo Viriato nos apresenta o tema Valorize o Rotary com Fé e Entusiasmo, ele do Rotary de Santos, mas ele, mais do que o seu lema, nos entrega de bandeja o programa Preserve o Planeta Terra, que 30 anos depois, agora, em 1º de julho de 2021, será consubstanciado como a 7ª área de enfoque do Rotary. O Rotary não tem a condição de dizer isso, mas nós, brasileiros, precisamos firmar essa bandeira. A 7ª área de enfoque, eu costumo dizer, tem nome, sobrenome e origem. Nome Paulo Viriato, sobrenome Corrêa da Costa, origem Rotary Clube de Santos, porque foi lá com este companheiro que nasceu toda a ênfase dada à Rotary para a questão da preservação ambiental. Chegando próximo à conclusão, no Rotary de Nova Iguaçu, em 2013, nós tivemos a chance de ver um monumento. Eu não conheço essa praça. Pandemia não tem me prendido em casa. Então, eu não sei quando, não posso afirmar, mas eu vou visitar essa praça. Por quê? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem alguns marcos rotários que são os monstrelos.
E tem alguns marcos rotários interessantes. Teve um momento aqui na cidade do Rio de Janeiro que um prefeito maluco criou uma Secretaria Especial de Monumentos Públicos. Essa Secretaria Especial de Monumentos Públicos foi dada à secretaria um indivíduo que era meu amigo. Aí, quando eu chego para conversar com ele, dizer, pô, parabéns, você está eleito, ele disse, caramba, você é do Rotary. Eu digo, sou isso assim, porque vocês botam uns troços nas praças horrorosos, e vocês dizem que aquilo é monumento. E como eu sou secretário de monumentos, eu vou ser obrigado a tirar um monte desses troços das praças. Eu disse para ele, o pior de tudo é que eu concordo contigo, mas não faz isso não, deixa lá, esquece, faz outras coisas, deixa os nossos marcos lá. Este marco de Nova Iguaçu é diferente, ele é diferenciado, porque ele é um monumento à praça pública, ele tem a qualidade urbanística de estar integrado a um determinado ambiente e não como uma coisa de gosto só dos rotarianos, mas é uma obra, chamaríamos obra de arte. É um monumento, é uma obra de arte que os rotarianos ofereceram à comunidade. E este marco rotário é dedicado a um rotariano. Eu acho isso muito interessante. Ele tem o nome de Praça Rotariano Hércules Alpino. Aqui na Tijuca, nós temos uma praça chamada Praça Governador Marino Gomes Ferreira de Rotary International. Essa praça, esse nome foi dado pelo Rotary da Tijuca. E o monumento desta praça é um granito da Tijuca, uma pedra imensa, com uma pequena placa de bronze, dizendo assim, aqui o Rotary da Tijuca, blá, 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 blá. Como é este monumento aqui. Sendo que este monumento tem a característica de, com uma bela estética, integrar a logomarca de Rotary a um monumento que agrega valor urbanístico à sociedade. Chegando ao final, companheiro Micho, vamos lembrar Paulo Viriato. Rotary é um poderoso instrumento, um denominador comum de homens e mulheres livres que desejam somar suas potencialidades para minorar as injustiças e o sofrimento. Saber compartilhar é engrandecer o destino das nossas vidas. Uma viagem, por mais superficial que a história do Rotary no mundo, no Brasil e nas nossas cidades, nos encorajam a cada vez mais dedicarmos nossas atividades em favor do desenvolvimento de nossas sociedades. Como o Rotary propõe, primeiro de tudo, o desenvolvimento do próprio rotariano, de seu clube, de sua comunidade, de seu distrito e do mundo como um todo. E, para concluir, Paul Erres, ignorância é ameaça à paz. É imprescindível que as pessoas e as nações se informem. Eu quero agradecer, presidente Jorge Micho, pela oportunidade de ter me dado a chance de diminuir a minha ignorância. Portanto, eu me sinto um agente mais qualificado a fazer aquilo que é a causa de Rotary, a construção da paz e da compreensão. Eu quero agradecer a todos e a todas, me desculpar se me alonguei além da conta, e me colocar à disposição de todos e de todas, e do presidente Jorge Micho, para eventual interação. Muito obrigado. Governador Jopper, eu gostaria de dizer algumas palavras, palavras simples, né, do presidente de um clube importante, mas, olha, eu nunca tive uma informação rotárica sobre a história do Rotary, sobre o que se propõe. Eu sei que isso talvez não tenha chegado nem ser a 40%, talvez 30%, não sei dizer qual é o percentual, mas foi muito importante a gente hoje saber da onde surgiu, por que surgiu a prova quádrupla, né? O Clube Alumínio. Isso é importante, eu acho que muitos rotarianos, muitos anos, talvez não saibam, né? Qual a origem, a importância, o fundamento do sino, como é que surgiu a história do sino, o que representa para todos nós o sino. Então, olha, só por isso, né? Na verdade, a gente sempre dá o que a gente chama de um certificado, né? Mas eu gostaria de estender esse certificado para mim. A Sueli minha esposa ficou, é uma rotariana recente, ficou encantada com a informação, ela é professora, então, por isso, ela, de vez em quando, me dava uma cutucadinha e dizia que ótimo, que bom. Então, eu digo assim, esse diploma não vai ser um certificado, um puro certificado, vai ser um certificado de honra ao mérito à nossa ignorância de Rotary.
Então, olha, quem participou, nós tivemos cerca de 54 participantes, né, vários governadores importantes aí do nosso distrito, pessoas de outros distritos, né, de outros estados. Então, ó, quem participou, nós vamos está gravado. Eu ainda vou ver isso muitas vezes, porque eu acho que interagir é isso, né? Então, esse certificado, esse mero certificado, para mim, é um certificado de honra ao mérito a todos nós. A professora aqui, ó. Então, eu acho que todos que estiveram presentes hoje foram brindados com uma excelente... Não foi um bate-papo, foi uma informação. Então, eu aqui estou saindo hoje daqui, né? Praticamente faltam 3 meses para a minha gestão, totalmente entendido e convicto de que o Rotary é desenvolvimentista, como você falou. Realmente, eu tinha uma outra visão, né? É desenvolvimentista. O Rotary é desenvolvimentista. Então, essa é a realidade. Só disso, a sua palestra já serviu para tudo que eu queria. Então, agora eu vou deixar em aberto, eu gostaria até que a Kátia, né, que tem uma experiência grande nisso, que ela deixasse em aberto para que todos pudessem fazer perguntas. E vamos, rapidinho, vamos mostrar o certificado, que é um mero certificado, e vamos passar a palavra para a Fátima, que ela vai ver quais os companheiros que gostariam de fazer perguntas ao nosso palestrante. Tá. Então, esse é o nosso certificado. O nosso certificado está exposto aí, é um mero certificado, mas de agradecimento por essa palestra que foi dada no dia 5 de março, assinado por mim e assinado pelo secretário, que no momento não se encontra presente. Mas, de qualquer forma, agora, Kátia, é você que vai controlar aí as perguntas, por favor. Muito obrigado, companheiro. Ok, presidente. Nós temos o companheiro Alcides Santana, por favor, faça sua pergunta. Nós temos um horário aqui. Boa noite, presidente Micho, a Sueli, mais uma vez. Companheiro Joper, depois daquela da Bahia, né, que nós nos encontramos naquela conferência, Faz tempo. E eu agora já retornei a Nova Iguaçu, já retornei ao Rotary de Nova Iguaçu, mas vamos à pergunta, sendo direto, que nós somos bastante diretos. Então, o que acontece? Eu vi você falar sobre quase todos os programas do Rotary. Eu só não ouvi você falar na fundação quando que surgiu o Clube Satélites, em que período, porque você colocou todas as datas, os períodos que foram acontecendo em Interac, o Rotarac, NRDC e tal, mas e o Rotary Clube Satélite? Dá uma palhinha aí, se porventura dá para a gente destrinchar. No clube, vocês têm um companheiro mais entusiasmado sobre o Clube Satélite que eu conheço, que é o companheiro Antônio Coutinho, né? Como eu disse no início, companheiro e amigo Alcides, eu fiz um passeio de helicóptero muito rápido sobre essa história toda, né? Por exemplo, eu não passei pelas fases de Rotary. O Rotary tem fases, né? Ele surge com o banheiro lá de Chicago, mas ele evolui até chegar à paz e compreensão. E essa evolução até chegar à paz e compreensão passa pelas novas gerações. Por isso eu enfatizei novas gerações. Tanto assim que hoje o Rotary toma uma decisão estratégica muito importante, eu diria, no meu modesto entender, muito mais importante que os clubes satélites. Os clubes satélites, na minha interpretação, devo estar equivocado, eles são uma tentativa de evolução do NRDC, dos Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, que foi um projeto muito interessante que teve um alcance muito limitado como resultado. Os clubes satélites, eu não posso te dizer, com uma visão de médio e longo prazo, qual será o resultado. Quando houve a abertura, por exemplo, para a admissão de aposentados, como eu tenho uma certa experiência de trabalhar com plano de aposentadoria e tudo mais, eu digo assim, o Rotary deu um tiro no pé, não deu outra, deu um tiro no pé. Então, é importante a admissão de aposentados, mas os aposentados não fazem a exclusão da rede de Rotary, porque a exclusão da rede de Rotary se dá pela dinâmica das pessoas na sociedade. E os jovens estão na ponta de lança disso. Daí porque o Rotary hoje transforma o Rotaract num clube. Não é mais patrocinado pelos clubes de Rotary e ele ganha a sua personalidade própria no universo de Rotary.
Isso é uma tentativa que o Rotary está fazendo para deixar de patinar com um número que já não é mais de 1.200.000, passa de 1.250.000 rotarianos em todo o mundo. Então, ao invés da gente estar patinando num número que era em torno de 1.250.000 por mais de uma década, nós agora começamos a andar de mais. E aí o Rotary, preocupado com isso, vendo satélites, como foram os E-Clubs, não deram uma resposta imediata explosiva, ele aí foi e transformou os Rotaracts em clubes oficiais de Rotary. Então, não te respondi porque a resposta que eu vou te dar é a seguinte: o Rotary da Tijuca, dependendo da minha aprovação, não cria clube de satélite. Consegui te responder? Obrigado, governador. Como sempre, supimpa a sua resposta. Eu Gostei. Como o Jorge Micho mencionou, como eu sou desenvolvimentista, eu acredito no desenvolvimento do quadro associativo do clube, sem sofisma. Então, e isso vai ser o presente para a Cátia sortear, é um exemplar do serviço, porque ele relata justamente isso. Como é que um clube de 13 companheiros pode passar em menos de 1 ano e meio para quase 40, e sem colocar irmãos, sogras, ou rotarianos que foram atraídos pelas sociedade. Obrigado, Jorge. É bom saber que você voltou. Quando a gente está falando de desenvolvimentista, o Nova Iguaçu é um clube de ponta no desenvolvimento da sociedade. Porque quando a gente olha para o projeto social do clube, a gente está tendo uma dimensão míope. Por quantos empregos a Granfino gerou, hein? Quantos empregos a Compactor gerou, hein? Isso não é desenvolvimento da sociedade? Não, verdade. E a gente vai dizer assim, não, mas peraí, a Compactor é uma empresa, a Granfino é outra, isso não tem nada a ver com o Rotary. Tem tudo a ver com o Rotary. O Rotary de Nova Iguaçu, ele é um verdadeiro dínamo de movimentação do desenvolvimento da sociedade, que não é só de Nova Iguaçu. Grandes empresas, né? Do estado do Rio de Janeiro. Vocês não geram impostos só para Nova Iguaçu, vocês geram impostos para o estado do Rio de Janeiro. Então, essa visão é uma visão que a gente... Quem é o atual presidente do Rotary International? Porque se a gente fica assim, estou tratando, é o companheiro fulano de tal, como a gente diz na abertura da reunião, parece que eu estou falando da Madre Teresa de Calcutá. Estou falando de um irmão de caridade. Não é isso. Vai ver quem é o empresário que está na presidência do Rotary International. Vai ter agora uma senhora presidindo o Rotary International. A gente fica assim, vai ser a primeira mulher, coisa e tal. Bacana, eu também gosto do sexo oposto, acho lindo de morrer. Mas em Rotary nós somos homens e mulheres, pessoas em ação. Aí eu quero saber quem é a pessoa canadense que vai presidir o Rotary, que é uma mulher. E aí, quando eu vejo quem é essa pessoa, eu digo assim, caramba, que empresária é essa pessoa? Então, isso a gente precisa ter essa visão de contribuição dos rotarianos na sociedade, independentemente do que o Clube de Rotary está fazendo. Obrigado a você. Ok. Agora, na relação, o companheiro Tácito, para fazer a sua pergunta. Obrigado, Kátia. Eu saúdo aí o nosso querido casal, presidente Jorge e Sueli Micho. Boa noite a vocês e a todos os companheiros do Rotary Clube Nova Iguaçu, visitantes, convidados. Dizer que, parabenizar o Jope, né, mais uma vez, as suas palestras são realmente maravilhosas. E esse assunto aí, a gente teria aqui várias perguntas para fazer, né? Mas não dá para a gente ficar aqui batendo papo a noite toda. Eu vou fazer o seguinte. Aproveitando que você está no Rotary Clube Nova Iguaçu e tendo aí na grade de associados o nosso companheiro Fávoro, que é o atual presidente do SER. O Fávoro, quando assume o SER no início do período, a gente, na reunião de diretoria, com a sua liderança, a gente assumiu o compromisso de um resgate da história do SER, um resgate da história do nosso distrito, um resgate máximo possível da história de Rotary para dentro do SER, e que o SER difundisse essa história toda. A gente está aí batalhando em cima disso e até o final do período, se Deus quiser, a gente vai conseguir bastante material sobre isso. E na última reunião de diretoria,
eu tomei a liberdade de citar a Abrol Cidade do Rio de Janeiro como sendo uma das instituições dentro de Rotary que já está angariando bastante história, né? Principalmente da cidade do Rio de Janeiro. E hoje você nos traz, né, alguns produtos do que já tem dentro da nossa Abrol, né, com bastante conteúdo, e aproveitando, então, que o presidente do CER está presente, o presidente da Abrol Cidade do Rio de Janeiro está presente, eu gostaria de fazer aí a união dessas duas instituições para que a gente pudesse progredir juntos nessa história, resgate dessa história toda do nosso distrito, do Rotary, das nossas personalidades, como você muito bem citou, de fazer com que a nossa sociedade conheça mais e mais aí os rotarianos e pessoas que fazem acontecer o Rotary. Tássio, se quiser fazer um acordo agora, Fábio, preenche rapidinho que eu assino embaixo com muito orgulho. Eu também. Então está feito. Isso já acontecia, né, Jô? Já estava acontecendo isso naturalmente. É isso. Você viu, Fábio, que foi um passeio tão rápido pela nossa história que eu não menciono a FRET, não menciono a APAR, não menciono o Centro de Estudos Rotários, até porque eu não me sentiria confortável de fazê-lo no Distrito 4.570, sem conhecer os feitos dos clubes que integram o Distrito 4.600 anterior. Então, os clubes que integram o 4.570 anterior, eu tenho o dever, como fui governador, de conhecê-los na palma da mão. O 4.600 eu conheço por ter sido sempre muito recebido, muito bem recebido por toda a comunidade do 4.600, mas sempre como visitante. Eu agora preciso ter a humildade de conhecer esses clubes, os seus feitos, para poder... Porque senão fica aquela coisa egocêntrica de olhar para o Distrito 4.571 com a visão da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um erro. Então, eu tenho que olhar para o Distrito 4.571 ampliando o meu zoom com a visão de quem conhece esse distrito. E, para isso, eu preciso conhecer Caçapava, Jequitibá, São José dos Campos, Campos de Jordão, todos esses clubes, Aparecida, todos esses clubes. Fábio, está assinado virtualmente esse acordo. A Rio de Janeiro está aberta completamente. Isso aí. É bom porque tem muitas testemunhas, né, aqui para ver. Ok. Agora o próximo da lista é o nosso companheiro Davi. Por favor, Davi, faça a sua pergunta. Obrigado, Kátia. Parabéns, Joper, mais uma vez. Não precisa nem... Já está gravado, já está tudo documentado na gravação. Prova maior não tem. Joper, dando uma pesquisada aí sobre o tema que o nosso presidente Jorge lançou aí, vou fazer uma brincadeira com você. A solidariedade para a humanidade nos torna humano. É permitir que exerçamos a empatia. A empatia é a capacidade de nos pôr no lugar dos outros, né? Para quem está disposto a ajudar e acompanhar. Esta é a nossa missão, tá? E o Dia Internacional da Solidariedade é dia 20 de dezembro, tá? E é um dos 6 princípios da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Muito obrigado. Parabéns, Joper, mais uma vez. Legal, Davi, legal. A solidariedade é um valor, né? Curiosamente, a gente tem que... Eu vou entrar de novo, companheiro Jorge Micho, nessa história que não é ideia fixa, mas do desenvolvimentismo e do assistencialismo. São duas visões que se complementam, mas que a gente não pode perder a dimensão de qual é a prevalecente das duas. Então, se nós formos observar os valores de Rotary, isso está lá nos nossos documentos oficiais, são 4 valores, a solidariedade não está expressa como um dos valores, porque está implícita. Então, isso não é um valor expresso, porque está implícito. Por exemplo, está expresso a diversidade como valor. E por que a diversidade está explícita? Porque a falta de compreensão da diversidade gera conflito. A falta da solidariedade não gera conflito. O Rotary fez um acordo, algumas pessoas presentes nessa sala, eu vou simbolizar a Adriane, a companheira Ieda, a companheira Ciomara, até algumas pessoas têm acompanhado algumas dessas palestras, e quando a gente tem falado sobre isso, a gente tem falado sobre o acordo que o Rotary fez
com o Instituto para que cria, estabelece 8 princípios para a paz positiva. Então, hoje, para a gente entender melhor o Rotary, a gente tem que entender bastante a filosofia do Rotary com essas deixar ele chamar agora. Então, por exemplo, essa questão, porque a causa de Rotary está cada vez mais clara, que é paz e compreensão. Isso está cada vez mais claro nos nossos documentos, em tudo que é fixado pelo Rotary. Então, nossa causa não é servir é meio. O fim nosso em estar em Rotary, paz e compreensão. E aí, quando a gente vai ver os 8 valores da paz positiva desta organização com a qual o Rotary fez parceria, a gente vai entender de que esses valores estão todos eles voltados a diminuir aquilo que gera o conflito entre as nações, entre as pessoas de um modo geral. E uma das razões que leva a isso é a falta de aceitação da diversidade. E a diversidade como um todo, a diversidade no sentido absolutamente amplo. Por exemplo, nós temos que entender que hoje, na Dinamarca, tem Rotary Clubes que estão, junto com o símbolo do Rotary, do sino, tem a bandeira do arco-íris, porque são Rotary Clubes que são constituídos por pessoas com opções sexuais diferenciadas. Então, se alguns de nós diz assim, mas eu não gosto disso. Ok, é o direito do cara não gostar. O Rotary diz assim, temos que olhar para o mundo, para este mundo que nós estamos vivendo, mais do que aceitando a diversidade, incorporando a diversidade dentro dos valores do Rotary. Por isso, são apenas 4 valores, são simples, e esses valores são bastante objetivos, todos eles. A solidariedade, como a fraternidade, ela não está expressa porque ela está implícita. Então, por princípio, nós somos solidários. Por exemplo, por princípio, nós somos religiosos, independentemente de qual a nossa tendência religiosa, ou qual a orientação religiosa que nós tenhamos. Como o Rotary pede que nós sejamos adeptos da diversidade, qualquer religião, inclusive os agnósticos, inclusive os ateus. Quer dizer, não importa. Quer dizer, o cara é ateu, não pode ser rotariano? Claro que pode. A visão dele é ser ateu. Pronto. Simples assim, mas ele pode ser rotariano. Obrigado, Davi. Eu queria aproveitar, Kátia, se eu puder um segundo a mais, não vou demorar mais que um segundo. Só dizer o seguinte, essa história de histórias e realizações, ela começa hoje no Rotary de Nova Iguaçu. Eu quero agradecer, Jorge Misch, por essa oportunidade. É provável que alguns outros clubes venham a ter interesse sobre esse tema. O que está acontecendo de fato? Nós perdemos a nossa história. O Rotary International tem história. O Rotary no Brasil está quase toda ela perdida. Quando eu falo perdida, é a internet, né? Porque a internet acabou com a enciclopédia Barça, acabou com tudo que era no papel. Agora é a Wikipedia, né? Então, a gente tem que compreender que o mundo hoje está dentro deste ambiente virtual. Aliás, nós do Rotary estamos nele. Então, quando a gente vai para o ambiente virtual, por exemplo, o Arquimedes Teodoro, que foi um dos grandes líderes do Brasil, grandes líderes, ligado à campanha da poliomielite e tudo mais. Eu criei o verbete dele na internet, na Wikipedia, e foi deletado. Porque os censores da Wikipedia disseram assim, este cara não tem valor enciclopédico. Aí foi lá e caiu. Que é isso? O Nivaldo Almeida Santos, diretor do Rotary International, do Rotary Clube de Botafogo, criou o verbete dele. Os censores falaram assim, esse cara não tem valor enciclopédico. Tiraram, simplesmente tiraram. Porque não existem fontes que identifiquem estas pessoas na sociedade. Então, o que nós criamos, dentro dessa visão de criar história, né? de fazer com que a história seja documentada, não criá-la, fazer com que ela seja documentada, foi criar 2 abas, e aí eu digo para a governadora Denise, para aproveitar essa chance, chamadas logradouros públicos. Então, tem história do Rotary no mundo, história do Rotary no Brasil, história do Rotary na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, eu não criei essa aba, mas no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro está lá a abinha lateral logradouros. Isso quer dizer o seguinte, Denise, os rotarianos de destaque no seu distrito, que tem nome em logradouro público, me apresentam. E aí, no que você me apresenta, eu vou lá e registro.
Normalmente, o logradouro público é dado o nome a morto, né? A pessoa falecida, é homenagem póstuma. Nós temos um companheiro no Paraná que é uma figuraça, o cara é uma figuraça. Esse camarada foi secretário de Estado, secretário de município, prefeito, foi de tudo, deputado, foi tudo. E este governador está vivo, esteve comigo a semana passada numa reunião. Ele tem uma avenida numa cidade chamada Sarandi, que é a maior avenida da cidade. A avenida tem o nome dele. Aí, nessa reunião, eu perguntei para ele: vem cá, amigo pessoal, vem cá, amigo, aquela cidade de Sarandi que tem a avenida com teu nome, é você mesmo ou é algum parente teu? Aí ele riu para mim, muito sem jeito, disse assim: não, sou eu próprio. Então, até do cara vivo, tem um logradouro público que homenageia um rotariano. Então, Denise, se você tiver no teu distrito qualquer rotariano que tenha tido destaque para receber o nome num logradouro público, me avisa que vai para o site. Isso porque eu considero isso um serviço do Rotary. Eu considero isso uma realização do Rotary. Porque nenhum prefeito vai botar o nome numa praça, como foi em Nova Iguaçu, se ele não for movido pelos rotarianos a fazer isso. Vocês concordam comigo? Quem vai botar o nome num logradouro público é o prefeito. Agora, ele, para botar o nome do camarada, tem alguém que chega perto dele e diz assim: prefeito, vamos homenagear fulano e tal. Agora, por exemplo, eu estou mexendo com o pessoal para colocarem o nome de Hipólito Ferreira no logradouro público em Contagem. Claro, o Hipólito tem que ser nome de uma praça, tem que ser nome de uma avenida, tem que ser nome de uma rua. Ele tem que ser perpetuado com o nome no local. Agora, quem é que vai fazer o prefeito de Contagem se mover a isso? O Rotary Clube de Contagem, claro. E a gente está perdendo essas oportunidades. Então, eu aproveito essa chance, companheiro Jorge Micho, nesse momento, para pedir às pessoas que estão participando desta reunião, que não sejam aqui do Rio de Janeiro, do Distrito 4.571, inclusive este, que me ajudem a resgatar esses nomes, como o Fávaro tem me ajudado, para que eles sejam colocados no site da ABROL e estejam à disposição da sociedade como um todo. Companheiro Jorge Micho, eu quero te agradecer por essa chance incrível, viu? Muito obrigado de coração. Nós é que lhe agradecemos bastante. Tem mais alguma pergunta, Cátia? Não, presidente, essa foi a última pergunta. Tá bom, Cátia, muito obrigado aí pela intervenção. Bom, de qualquer forma, rapidamente, mas nós temos ainda uma coisa muito importante para o nosso clube, e eu gostaria que o nosso companheiro governador Fávaro fizesse essa intervenção para que nos colocasse essa informação, que é muito importante para todos nós. Fávaro, por favor. Se você me permitir, antes da reunião acabar, fazer o sorteio do brinde. Eu prometi a Cátia. Sim. Olha, devido o seu sorteio, quando houve uma dubiedade de brinde, continua o meu desafio para a minha reunião que vem agora, com a palavra solidariedade, mas hoje vai ficar o seu. Eu não sabia que você tinha o seu, hoje só vai ficar o seu, e na próxima reunião será o nosso, então. Então, eu posso fazer o sorteio rapidinho? Posso fazer? Claro. Pode. Então, você, Jorge Micho, me diz um número de 1 a 12, por favor. 8. 8. E a sua esposa, me diz um número, por favor, de 1 a 31. 1 a 31. 28. Então, 8 e 28. Quem nasceu próximo de 28 de agosto? 8 de agosto, não é isso? Eu nasci 20 de agosto. 20 de 20 de agosto. Hein? O meu, 20 de agosto. Não sei se é o mais próximo, hein? O companheiro Fávaro foi sorteado. Que maravilha, hein? Tá bom, pronto. Obrigado, presidente. Muito Como obrigado, hein? esse livro? Como é que a gente pode adquirir esse livro? Como pode adquirir o livro? Ele está sendo... nós podemos comprar onde esse livro dele? Diretamente com a autora. É só você me mandar, companheira. Eu coloquei aqui no chat o meu telefone logo no início, eu repito agora. É só você me colocar pelo WhatsApp o seu endereço postal que ele manda. Esse vai para Natal, João, para Elixina de Natal. É? Elixina de Natal. Natal. Potiguar? Só para telefone. Da minha turma, Ju. Então. E olha, eu queria saber qual é a atividade da Denise. Eu fiquei curioso de saber. Denise, o que você faz na vida? Cadê a Denise?
Boa noite. Além de ser rotariana, sou advogada. Eu até me inscrevi para fazer uma pergunta, na verdade eram 3, mas eu escolhi uma só, era sobre imagem pública. Mas eu acho que eu vou encaminhar pelo WhatsApp ou por e-mail, porque eu peguei ali, e para não atrapalhar mais a reunião. Obrigado pela compreensão, Denise. Não deixa de fazer isso, não, hein? Não, vou fazer. É muito importante. Tá bom? Eu gostaria de fazer um comentário, assim, rapidinho. Né, Você pode, de longe, pode. Viu? Agora, eu gostaria que, em outros momentos, você incluísse também a entrada da mulher no Rotary, como aconteceu. Tá certo? Sim. Ótimo, muito bom. Pelo menos isso foi um passeio especial pela história. Bem lembrado. Presidente. Bom, muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Fávaro, que nós temos uma coisa muito importante para o nosso clube. Fávaro, por favor. E agora, mais feliz ainda, né? Ganhando esse prêmio aí. Agora. Obrigado. E você viu, Jô? O pessoal ficou até o finalzinho. Ficou. Não só pela importância da sua palestra, mas também esperando o sorteio do livro. Você levou o livro. Mas não saiam. Joper, tem uma outra informação que a minha filha passou aqui, que ela trabalha na Secretaria de Educação aí de Nova Iguaçu, do Antônio Pinheiro Guimarães Victory, que foi o nosso primeiro presidente. Existe uma escola pública em Nova Iguaçu que leva o nome dele. Ótimo. Por favor, me passar essa informação com data, enfim, com os dados, né, para eu poder inserir. Com certeza. É isso. Já pedi a ela. E falando da minha filha, né, eu queria que ela abrisse o microfone, até para que ela seja vista. Ela recebeu hoje, na casa dela, a comenda de companheiro Porreres. Então, está com ela, eu queria que ela colocasse aí na sua lapela o PIN, né, de companheiro Porreres e mostrasse para a gente aí o certificado aí que ela recebeu. Juliana? Boa noite, companheiros. Aqui está o meu certificado, com muito orgulho. Meu PIN. Epa, cadê? Aí. Parabéns. Coloca aí na sua lapela aí. Isso. Aí, vamos saudar, então, a nossa mais nova companheira Porreres. Parabéns, Juliana. Parabéns, filha. Muito bom, muito bom. Você engrandece o nosso clube, hein? Nova Iguaçu, vanguarda, por causa dessas coisas dos jovens. Parabéns, Fábio, também. Obrigado. Obrigado, Joper, pela sua palestra. Obrigado, Tássio. O Tássio comentou sobre o SES, o trabalho que a gente está fazendo, mas ele é uma peça importantíssima dentro desse estudo, desse levantamento aí da história do distrito. Muito obrigado. Obrigado, Tássio. Obrigado, Joper. Bom, obrigado, então, por esse evento também. Bom, agora eu vou convocar a nossa companheira Kátia Fávaro para fazer as suas últimas considerações e anunciar os visitantes dessa noite. Ok, presidente. Estatística desta noite. Tivemos 6 governadores presentes. Joper Padrão do Espírito Santo, Distrito 4571, período 2001-2002. Elexina, governadora indicada para o período 2022-23, Distrito 4500. Denise Pastore, governadora indicada para o período 2022-23, no Distrito 4670. Antoninho Escota, governador indicado para o período 2022-23, no Distrito 4700. Luiz Carlos Fávaro, governador indicado período 2022-23, no Distrito 4571. Anne Cristine, governadora indicada 2022-23, no Distrito 4640. Felício José dos Santos, governador indicado para o período 22-23, no Distrito 4440.
Clubes presentes. Nós tivemos 15 clubes presentes. O Rotary Clube de Nova Iguaçu, o Clube Anfitrião, Porto Maravilha, Tijuca, Caçapava de Etiquibá, na pessoa da presidente Silmara Castro, o São Cristóvão, nosso clube padrinho, como presidente Colombo, o Sernambetiba, com a presidente Zélia Perrucci, o Nilópolis, com a presidente Gisele Conrado, Rio Comprido, com a presidente Ieda Porto, São João de Meritiba e Lar dos Teles, com a presidente Yara Salles, Potim, Cachoeirinha Industrial, Barbacena, Monte Mário, Distrito 4, 521, Vassouras, Rio de Janeiro, Satélite Nova Iguaçu, Luz de Escola, com o presidente Elcide Santana, Mercado São Sebastião, Duque de Caxias, Jardim Primavera, presidente Elizabeth Gabriel Gulo. 6 governadores assistentes presentes, são eles: Penha Maria Ferreira da Silva, Thelma Targino, Rosângela, Denise Pastore, Delau Alberga, Davi Luiz Ferreira. Tivemos também a presença da nossa coordenadora do DQA, região Rio de Janeiro, companheira Berenice Carvalho, coordenador da subcomissão da ABTRF, José Carlos Almeida Gouveia, secretária distrital, Alba Regina, e então o nosso total de presentes, presidente, foram de 56 pessoas. Muito obrigado, sucesso. E por favor, se ficou alguém, me desculpe, pode se manifestar, que eu fui ali pelo chat e fui vendo assim, né, as fotos. Mas se faltou, pode se manifestar, por favor. Presidente. Tá, muito obrigado, Kátia. Obrigado aí pela Kátia, Adriane Coutinho Barbacena, governadora assistente. Sim, Adriane... Tá, mas ela é de outro período, Penha, é 17 e 18. Sim. Eu só botei o atual. Obrigada, tá? Pela atenção. Presidente. Bom, então, estamos encerrando. Nós nos estendemos um pouco, mas realmente valeu a pena. Então, eu gostaria de agradecer a todos os companheiros que diretamente hoje me assessoraram. Kátia, muito obrigado, tá? Sueli, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E, em especial, a 2 pessoas importantes, a nossa secretária e, finalmente, a nossa governadora assistente, que é mais... Eu falo para ela que ela é GA 2 vezes, minha grande amiga e governadora assistente, que é a Penha, que realmente tem dado a oportunidade da gente trazer tantas pessoas importantes para o nosso clube. Penha, muito obrigado a você. Então, sob o lema, o Rotary abre a oportunidade, ouçamos a primeira estrofe da bandeira e, ao final, vamos saudar respeitosamente a nossa bandeira brasileira. Ele estava mantendo um dedinho lá, fazendo uma coisa na cabeça. Peraí. Penha, o Adílio está levantando o dedo ali. Eu não sei se a Kátia citou só a Yara por clube. Sim, a presidente Yara... Sim, a presidente Yara do Rotary Clube São João Vilar de Teles foi citada, companheiro. Obrigada. Citei o clube e ela. Você não citou os companheiros dos clubes, não, né? Não. A vontade é, mas assim, o tempo é tão curto. Eu citei o clube e a presidente. Tá certo. Vamos lá. Mantém. Foi uma satisfação muito grande ver o Júpiter depois de 13 anos de Tijuca. Caramba! Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso
Agora que você tinha que bater, né? Dá tchau. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, tudo bem? Bom te ver, hein? Boa noite, casal presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Joper. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela acolhida. Até a próxima. Boa noite. Rodrigo Valadão, obrigado, meu amigo. Até a próxima. Boa noite. Temos uma aula. Boa noite a todos. Excelente reunião. Vereador Joper. Parabéns, Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Juliana. Minha filhinha. Vocês, felicidades para todos. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos, hein? Boa noite a todos. Kátia, um beijo, Kátia. Tudo bem? Parabéns, Juliana. Beijo, Zélia. Tchau, Zenilda, beijo. boa noite, Zenilda. Tchau, Zenilda. Um beijo, Zenilda. Adílio, um abraço, meu amigo. Obrigado. Vai. Vamos lá.